Alguns conceitos. Descrição da imagem. Sobre o fundo branco, 4 pessoas estão viradas para nós, sendo 2 mulheres e 2 homens, um deles em cadeira de rodas. Eles carregam consigo pastas, cadernos e livros. Pessoas com deficiência e direitos das pessoas com deficiência. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ONU 2007, ratificada pelo Brasil com status de Constituição, traz uma nova compreensão sobre o conceito de deficiência, pautada no modelo social. A deficiência é entendida como resultado da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras advindas de atitudes e dos ambientes. Essa nova perspectiva deixa de compreender a deficiência unicamente como limitação da pessoa e passa a corresponsabilizar o ambiente, o espaço, as pessoas e as práticas sociais pelas barreiras que inviabilizam a plena inclusão das pessoas com deficiência em diferentes âmbitos da vida. Descrição da imagem. Em uma fonte estilizada e colorida, é apresentada a seguinte equação: deficiência é igual à limitação funcional do indivíduo vezes a acessibilidade do ambiente. Equação matemática da deficiência. Deficiência é igual limitação funcional vezes ambiente. Se é atribuído valor zero a um ambiente que não tem barreiras, o resultado desta equação será sempre zero, independente do peso atribuído à limitação funcional. Limitação funcional 1 vezes ambiente 0 é igual zero deficiência. Limitação funcional 5 vezes ambiente 0 é igual zero deficiência. No entanto, se o ambiente tem um peso maior que zero, acrescenta-se proporcionalmente o impacto funcional da deficiência na vida de uma pessoa. Limitação funcional 1 vezes ambiente 5 igual 5 deficiência. Limitação funcional 3 vezes ambiente 2 igual 6 deficiência. Fonte: Apresentação sobre Pobreza, Desenvolvimento e Deficiência. Marcelo Medeiros, Oficinas de Alianças para o Desenvolvimento Inclusivo, Banco Mundial, Nicarágua, 2005. Descrição da imagem. A imagem está dividida em 2 partes, cada uma representando uma cena. Na primeira cena, uma mulher em cadeira de rodas se encontra em frente a uma escada, não sendo possível subi-la. Na segunda cena, na parte inferior da imagem, há uma rampa acessível que dá acesso à entrada do prédio. A garantia de direitos às pessoas com deficiência está relacionada ao Movimento Mundial de Defesa dos Direitos Humanos, que tem como marco inicial a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU 1948. A partir do final da década de 1980, com a aprovação da Constituição Federal, 1988, e principalmente nos anos 2000, um processo de conquistas legais para efetivar o direito das pessoas com deficiência na sociedade brasileira configurou um grande avanço. Destacam-se nesse processo a Convenção, que incorpora um conjunto de princípios e perspectivas defendidos ao longo do processo histórico de inclusão das pessoas com deficiência, com o objetivo de, abre aspas, proteger e garantir o total e igual acesso a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito à sua dignidade. Fecha aspas. ONU, 2006. Segundo a Convenção da ONU, as pessoas com deficiência são, abre aspas, aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Fecha aspas. Outro marco para a luta pelos direitos das pessoas com deficiência foi a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, em 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa legislação está pautada pela Convenção da ONU e consolida os diferentes marcos legais em um único texto.
Ao mesmo tempo que a LBI reafirma um conjunto de direitos da população com deficiência, define mais claramente sanções em relação ao seu não cumprimento e influencia a construção de políticas, programas e projetos relacionados à acessibilidade. Visibilidade das pessoas com deficiência. Mesmo com essas conquistas, a situação de invisibilidade e de exclusão ainda predomina. Segundo o censo do IBGE, 2010, 8,3% da população brasileira apresenta alguma deficiência, ou seja, mais de 15 milhões de pessoas. Provavelmente poucos de nós convivemos com esse contingente. Cabe então perguntarmos: onde elas estão? Se a deficiência está diretamente relacionada às barreiras decorrentes dos espaços públicos e privados, dos ambientes reais e virtuais, das relações entre as pessoas, então todos nós somos corresponsáveis pela eliminação de barreiras e pela construção de uma cidade inclusiva. Portanto, é preciso considerar, em toda a ação a ser desenvolvida, as diferentes características e necessidades das pessoas com deficiência. É preciso pensar, experimentar, criar e compartilhar práticas e saberes em uma perspectiva inclusiva que contemple a todos. Isso significa que toda lei, política pública, programa, edificação, serviço, campanha, evento e produto deve considerar e atender as pessoas com deficiência e, mais do que isso, deve contar com a participação efetiva das próprias pessoas com deficiência. Dessa forma, as pessoas com deficiência terão visibilidade, protagonismo e viverão com mais dignidade, e toda a sociedade será beneficiada com a riqueza de se conviver com vidas plurais. Descrição da imagem. Um infográfico que informa e compara as ocorrências de diferentes tipos de deficiências nas populações do Brasil e da cidade de São Paulo. Na parte superior do infográfico está o mapa do Brasil, onde consta 15.750.969 pessoas com deficiência, ocorrendo em maior frequência a deficiência visual, com 6.562.910 pessoas, representando 42% da população com deficiência. Em seguida, deficiência motora, com 4.433 casos, 350 indivíduos, representando 28% dos casos de deficiência. Em terceiro lugar, a deficiência intelectual, com 2.611.536 pessoas, representando 16% do total das pessoas com deficiência. E em quarto lugar, a deficiência auditiva, respondendo por 14% das deficiências, com 2.143.173 pessoas. Na parte inferior do infográfico estão os dados referentes à cidade de São Paulo, onde as deficiências ocorrem quase na mesma proporção. São 345.478 pessoas com deficiência visual, somando 42% do total de pessoas com deficiência. Em seguida, totalizando 27% da população com deficiência, estão as pessoas com deficiência motora, com 216.393 indivíduos. 16% da população com deficiência da cidade de São Paulo possui deficiência intelectual, com 127.549 indivíduos. Em menor proporção, totalizando 15% do total de pessoas com deficiência no município, estão as pessoas com deficiência auditiva, com 120.660 indivíduos. No total, São Paulo tem 810.080 pessoas com deficiência. Acima do infográfico está escrito Censo de 2010, dados revistos pelo IBGE no final de 2017, que passou a considerar pessoas com deficiência apenas aquelas que responderam não conseguir de modo algum ou ter grande dificuldade para ouvir, enxergar ou se locomover. Um princípio fundamental pode ser traduzido pelo lema "Nada sobre nós sem nós". Ainda que as pessoas possam ter diferentes tipos de deficiência visual, cegueira, auditiva, surdez, intelectual, física, múltipla e surdo-cegueira, cada pessoa é singular e a deficiência é apenas uma de suas características. São crianças,
jovens, adultos ou idosos. Nasceram com deficiência ou a adquiriram. Foram à escola especial, à escola regular ou não foram à escola. Moram em uma cidade grande, em uma cidade pequena, em uma aldeia indígena ou no campo. Moram no centro ou na periferia. Todo esse amálgama gera histórias de vida diferentes. Por isso, saber os tipos de deficiência não é suficiente para conviver com as pessoas com deficiência. Atenção! Não esqueça que as palavras têm força. É preciso tomar cuidado com a forma como nos dirigimos às pessoas. Muitas vezes utilizamos termos pejorativos e preconceituosos. Em lugar de deficiente ou portador de necessidades especiais, utilize pessoa com deficiência. Assim, será enfatizado o sujeito, a pessoa, e não somente sua deficiência. Barreiras, acessibilidade e desenho universal. Os conceitos de acessibilidade e desenho universal apresentados a seguir são fundamentais e transversais para a quebra de barreiras, para a democratização do acesso e para a participação de forma igualitária das pessoas com deficiência na sociedade. Barreiras são qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação. Elas podem ser classificadas em A. Barreiras urbanísticas, em vias públicas e nos espaços de uso público. B. Barreiras nas edificações, no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo, bem como no entorno e nas áreas internas de uso comum, nas edificações de uso privado multifamiliar. C. Barreiras nos serviços de transporte. D. Barreiras na comunicação e na informação. Qualquer entrave que dificulte ou impossibilite o acesso à informação e a expressão ou recebimento de mensagens por intermédio de dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa. Acessibilidade é um conjunto de ações e recursos que envolvem diferentes dimensões para que seja possível a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, uma vez que contribuem para o acesso e para a igualdade de oportunidades. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 2015, define acessibilidade como, abre aspas, possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Fecha aspas. Algumas dimensões da acessibilidade: comunicação e informação, arquitetônica, atitudinal, acessibilidade física e/ou arquitetônica. Dimensão da acessibilidade que visa assegurar o direito de ir e vir de todo cidadão. Prevê a ausência de barreiras físicas nas residências, nos edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos, nos meios de transporte individual ou coletivo. Acessibilidade na comunicação e na informação. Dimensão da acessibilidade, cuja intenção é garantir os direitos à informação e à liberdade de expressão de todos. Prevê a ausência de barreiras na comunicação entre as pessoas, na comunicação escrita, na sinalização, no acesso aos conteúdos em papel, audiovisuais e virtuais. Acessibilidade atitudinal. Dimensão da acessibilidade relacionada às nossas atitudes, à nossa forma de nos relacionarmos. Requer estar disponível para o outro e romper com preconceitos, com discriminações, com olhares segregadores e estereotipados. Pressupõe sairmos de um olhar assistencialista, que recai sobre a impossibilidade e a normatividade, para adotarmos uma postura inclusiva, na perspectiva da igualdade de direitos,
que valoriza as diferenças e as possibilidades advindas delas. Portanto, para avançarmos no processo de inclusão, o conceito de acessibilidade, em todas as suas dimensões, precisa ser assumido em todas as situações do nosso cotidiano. A acessibilidade para as pessoas com deficiência é condição fundamental para a participação delas na sociedade e traz ganhos para toda a população. Em conjunto com todas as dimensões da acessibilidade está o conceito de desenho universal, que define a ampliação das possibilidades de inclusão e criação de produtos e serviços para todos, sem que sejam segmentados por tipo de deficiência. O desenho universal prevê a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Este conceito foi elaborado em 1985 por Ronald Mace, um arquiteto americano, defensor dos direitos de pessoas com deficiência, e hoje tem inspirado outras áreas do conhecimento. A intenção do desenho universal é atingir a coletividade, o que significa levar em conta que pessoas com diferentes condições e habilidades poderão usar um mesmo produto ou participar de um mesmo evento. São 7 os princípios que embasam o desenho universal. 1. Equiparação nas possibilidades de uso. Ser útil e estar disponível às pessoas com habilidades e necessidades diversas. 2. Flexibilidade no uso. Atender a uma ampla gama de indivíduos, preferências e habilidades. 3. Uso simples e intuitivo. Entender com facilidade o uso, independentemente de experiência, nível de formação, conhecimento do idioma ou capacidade de concentração do usuário. 4. Informação perceptível. Comunicar ao usuário as informações necessárias, independentemente de sua capacidade sensorial ou de condições ambientais. 5. Tolerância ao erro. Minimizar os riscos e as consequências adversas de ações involuntárias e imprevistas. 6. Pouco esforço físico. Ser utilizado de forma confortável, com o mínimo de esforço físico. 7. Dimensão e espaço para uso e interação. Oferecer espaços e dimensões apropriados para interação, alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho, postura ou mobilidade do usuário.